A gente vai ver agora um exemplo de falsidade que foi usada recentemente por militantes nos Estados Unidos, de oposição ao governo, né, militantes de oposição ao governo aqui no Brasil também. Vocês se lembram do caso Jussie Smollett, o ator militante americano, que forjou um espancamento com conotações raciais e homofóbicas para tentar incriminar conservadores? Essa semana, o juiz do caso definiu a pena do ator: meses de condicional, multas, indenizações e encarceramento imediato por 150 dias. E o juiz, ao proferir a pena, foi bem duro com o condenado. Olha só. This could only be described as pure perjury. You got on the witness stand, you didn't have to, you did, you certainly have a right to, but you committed hour upon hour upon hour of pure perjury. And I'm mindful of the pleas of mercy, particularly from people that are in the arena of dealing with social justice issues, that are fighting, seriously fighting, not playing around, not doing games like you were doing, but seriously fighting for matters involving hate crimes of all sorts. And they're asking you for mercy as well. So I'm trying to consider who you are as a person, how you got here, how somehow you strayed away from your family values, you let that dark, narcissistic, selfish, and arrogant side come out, and you persisted with it for years on this case. I'm fashioning the following sentence, and here's your sentence. O juiz não brincou não, Constantino, né? Porque esse tipo de gente prejudica, como disse o juiz, né, as vítimas, principalmente as vítimas de crimes reais, né? Exatamente, Lacombe. Ainda há juízes em Berlim, né? Veja, esse caso do Jussie Smollett é muito bom, até refrescar a memória de quem não lembra. Ele é um ator negro, gay, que ganha muito bem, participava de uma peça chamada Empire, que é focada para um público que, com certeza, não é um público eleitor do Trump, e ele alegou que, de madrugada, foi comer um sanduíche no Subway, né, em Chicago, num frio danado, e foi espancado por 2 apoiadores do Trump que usariam o boné do Megadeth. E aí os vídeos mostraram que ele sai logo depois, porque as câmeras não pegam esse momento exato do espancamento, do suposto espancamento, e ele sai com o sanduíche, comendo o sanduíche. Quer dizer, aí depois chamou a polícia quis o telefone dele, ele não quis dar, e aí começou essa sequência de mentiras, de perjúrio. A imprensa, e isso é o mais importante desse caso do Jussie Smollett, a imprensa pegou a valor de face as denúncias dele e considerou verdade absoluta. Como fez quando aquela mulher apareceu 30 anos depois, dizendo que numa festa da universidade, o Brett Kavanaugh, que o Trump indicou para a Suprema Corte, tinha abusado dela. Eles pegam a valor de face aquilo que interessa. E o que interessa? Isso é o mais importante entender desse caso. Aquilo que se encaixa numa narrativa pré-determinada que tem uma visão de mundo, né, que é uma visão estética, que é uma visão romanceada, que torna algoz sempre a tal da maioria, né, o homem branco, heterossexual, conservador, e transforma em vítima sempre as supostas minorias. Se você conseguir marcar mais de um tique, né, em quesitos ali da interseccionalidade, você ganha mais pontos ainda. Era o caso do Jussie Smollett. Era gay e era negro. Então, isso foi irresistível para a imprensa na época. E pegaram e martelaram durante dias a notícia, a manchete, de que estava muito preocupante os Estados Unidos, porque o crime de racismo aumentando, esses apoiadores do Trump, e dando a entender que viver nos Estados Unidos, se você é negro ou se você é gay, é basicamente uma sentença de morte. Você ir na esquina, por causa do governo Trump. Né? Mais ou menos como fizeram no Brasil com o Bolsonaro, lembra? E ainda teve tweet de Joe Biden, né? Joe Biden e Kamala Harris em relação a isso. Exatamente. Como lá atrás, né, Ana, o Obama, não esqueça também daquele caso do Trevor Martin, né? Era isso? Ele falando que podia ser um filho dele, quando morreu um negro que era um marginal, né, e que reagiu e tudo. Então, a tentativa dos democratas e da mídia, que é uma extensão do Partido Democrata, a mídia mainstream, com exceção da Fox News, você transformar tudo dentro dessa narrativa, né, para sempre pintar a minoria de vítima e o homem branco conservador de vilão, isso tem feito
com que não exista mais jornalismo. É a morte do jornalismo nos Estados Unidos. O que nós observamos é o tempo inteiro isso, né? E aí, o cara era gay? Não, então ele tem que ser vítima. Não, mas peraí, o gay, nesse caso, espancou. Não, esquece, muda. Não, tira o holofote. Então, é necessário criar as narrativas e eles usam esses casos e pegam e transformam o que vai para o holofote da mídia nacional é exatamente isso, o que dá para encaixar na narrativa. O resto morre. Foi aquele caso dos garotos lá do colégio católico que teriam ficado rindo na cara do índio e do indígena e não teve nada disso. Então, é deturpação atrás de deturpação para criar uma narrativa. É disso que se trata. E esse caso do Smollett é muito semelhante ao daquela garota que se mutilou aqui no Brasil, né? Foi na época da eleição presidencial, uma tentativa de incriminar, assim como tentou o Smollett nos Estados Unidos, os eleitores conservadores, lá os do Trump, aqui os do Bolsonaro. E essa semana tivemos uma deputada federal, está aí, a suástica feita, né, obviamente por ela própria, basta olhar como foi feita, né, mas as investigações indicaram realmente que foi ela própria que fez a suástica na sua barriga, né. E essa semana a gente teve uma deputada federal do PSOL gaúcho, a Fernanda Melchiona, que publicou nas redes o vídeo de um show do cantor Gustavo Lima em Lisboa. A plateia supostamente teria vaiado o presidente Bolsonaro, mas aí logo ficou claro que era fake, que era falso. O áudio tinha sido adulterado. Fiuza, você tem um livro, Fake Brasil, um livro inteiro sobre fake news, sobre agências checadoras. Onde dormem, onde vivem, do que se alimentam essas agências checadoras, Fiuza? Eu acho que poderia ser. Eu nunca achei que o checador é arrogante, o checador. E eu tive a oportunidade até de conversar com pessoas que trabalham nessas agências, que me procuraram. Eu achei um movimento saudável, né? A gente tem um negócio que está aparecendo aqui, o que você acha? E eu tive a oportunidade de dizer para eles no início assim, olha, a ideia em si, ela não está bem nascida, porque é arrogante você dizer que vai checar o que todo mundo vai falar e vai ser aquele que tem, então, né, o poder de carimbar a verdade. Eu achava que poderia, na boa-fé, haver pessoas que trabalham pesquisando os assuntos que estão no noticiário, que estão nas redes sociais, e fazendo como se fosse um jornal, como se fosse um departamento de pesquisa de jornal, que era antigamente, que você traz o background, você traz o contexto, você coloca em contexto, sem julgar ninguém, e você contribui para que o público, em geral, se informe, e sem dizer que aquele material que você está trazendo é a sentença derradeira sobre tudo. Você está contribuindo, e assim você forma conhecimento, assim você forma cultura. Não é o que a gente tem visto, né? De fato, é absolutamente arrogante, e é claro que tudo parte de uma raiz verdadeira. Então, existe, né, uma herança de opressão contra negros, né? Existe, né, quer dizer, a pessoa que, né, o homossexual, o gay, enfim, a pessoa que vive dessa maneira, que é dessa maneira, ela pode ter sofrido terríveis repressões, sim, pode e sofreu. É importante que isso não seja abafado na história, né, que essas pessoas possam ter voz e não apanhar na rua por causa disso, mas aí você pega aquela situação que precisa do socorro, né, que será aí um salto civilizatório, né, se pararem de agir violentamente, de forma preconceituosa, né, você pega aquele dado e você industrializa. E aí você faz mal a todo mundo, né, você faz mal à própria causa, aqueles que ou foram oprimidos ou ainda são, e você faz mal à totalidade da sociedade, porque você cria justamente a segregação, né? Agora, Lacombe, isso aí é uma indústria disseminada por tudo quanto é lado, né? É claro que o politicamente correto ele bebe mais aí
desse tipo de defesa. Agora, a gente viu aquele deputado paulista também, que foi para a guerra achando que estava indo para a balada. Esse deputado ele foi muito tempo uma voz que se apresentava com a voz da direita, né? Aí você vai dizer assim, não, mas ele não era à direita. Bom, mas aí cria um teste de PCR, né, para ver quem é que tem a doutrina pura e quem é que está surfando, porque era tudo certinho ali, era isso. Ele dizia, olha, o homem branco, hétero, virou minoria. Não estou botando o texto na boca dele, estou dizendo que a plataforma era essa, né? Era isso que a gente está fazendo aqui, tentando fazer aqui, mas a gente tenta fazer com humildade, né? Olha, estão usando o politicamente correto, né, para cargo político, virou um ativo de mercado, empresas fazem isso, McDonald's faz demagogia o tempo inteiro. Nós vimos um jogador de vôlei, importante seleção brasileira, ser, né, asfixiado, mais do que profissionalmente, né, socialmente, por empresas que compactuaram com aquele negócio. Não, ele postou um negócio que ou pode ser homofóbico, não tem julgamento, não tem possibilidade de um repúdio, nada. Você tem que sumir com a pessoa, fazer a pessoa desaparecer do mapa. E isso aí, infelizmente, nessa onda moralista, você pode alegar que você está defendendo qualquer coisa, inclusive o que esse deputado paulista, estadual, fez durante muito tempo. De repente, a gente descobre que ele é um hipócrita, a gente descobre que ele é um espírito de porco, a gente descobre que, possivelmente, aquilo que ele falava não o sensibilizava. Ele estava usando aquilo, né? E usando os rótulos, né? Esse aí usa o rótulo do oprimido, do esquerdista oprimido, ele era também o direitista oprimido. Não, porque os costumes estão errados, ia para cima das pessoas, ia para cima das... né? E, até um determinado momento, parecia interessante o contraponto. O que eu quero dizer, quer dizer, o ponto é o seguinte, você tem que desconfiar na raiz de todo mundo que vem com uma banderola, né? De todo mundo que vai se distinguir porque tem um crachá de alguma coisa. O crachá não adianta nada, o crachá não fala por si, né? E algumas pessoas que a gente já viu agindo bem, por exemplo, na economia brasileira. Nós vimos economistas agindo muito bem num determinado período de ajuste fiscal, etc. Hoje, eles estão, por conta aí da religião antibolsonarista, eles estão achando tudo ruim na própria agenda deles. Então, lá atrás, eles fizeram bem, não me interessa qual é o escudo deles, a religião econômica deles, né? Eles fizeram, digamos, simplificando, o bem, né, naquilo que estavam fazendo. E depois, né, caricaturando, passaram a fazer o mal, porque passaram a ser desonestos com seus próprios propósitos, etc. Então, não adianta a gente descansar sobre conceitos, né, sobre supostas doutrinas. Isso tem que ser averiguado o tempo inteiro, e não com um checador, né, e não com essa arrogância. Não dizer assim, não, eu sou da escola tal, eu tenho crachá tal, então eu tenho a credencial para dizer que você não vale nada. E eu sou o virtuoso, né? Isso é que não pode haver. Eu estou tentando aqui puxar a uma reflexão do senso comum, dizendo o seguinte, esqueçam, né, essas tribos, esqueçam esse ambiente tribal. Isso não vai salvar ninguém. Você tem que olhar a cada momento, né, as ações, se as ações batem com aquele valor que supostamente está defendido, e é isso, se estiver batendo, está valendo a pena aquela ação, mesmo que depois, como eu citei o exemplo dos economistas, mesmo que depois eles passem a ter uma conduta péssima, e aí que eles sejam vistos como alguém que está tendo uma conduta péssima. Fiuza, se me permite só uns 2 cents em relação a isso. Em relação às agências checadoras, tem método, né? É uma extensão desse jornalismo antigo e agonizante, né, para poder justamente dar o selo, né, de quem fala em nome da verdade final para essa mídia cada vez com menos credibilidade. Então tem método aí e tem um viés. Em relação à questão de ignorar as tribos e olhar
a ação e se bate ou não com a narrativa. Concordo, é uma longa discussão nossa aqui, a importância dos rótulos ou da ideologia, mas quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Via de regra, quando os ditos progressistas são hipócritas, eles estão fazendo um bem, entre aspas, para a família deles. Eu dou um exemplo. Esses globais aí que falam que é o máximo ideologia de gênero e que eles são muito moderninhos para a frentex, mas, na prática, eles estão lá educando os filhos dele de uma forma um pouco mais tradicional e clássica, um pouco mais raiz, né? Então, eles estão fazendo um bem para o filho deles e o discurso para a plateia é que é nefasto. No caso da turma que se diz de direita ou conservadora, e às vezes não é muito, né, é o oposto. O discurso não é ruim, o discurso é de resgatar valores e tudo mais. E aí, quando a gente vê o áudio vazado, que não era para consumo público, é que a gente vê que, às vezes, por trás de certo discurso, existe um baita de um canalha, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto de vista, porque quando um conservador trai os seus valores, ele está agredindo as pessoas que ele ama, ele está indo contra a família, ele está indo contra a noiva, e por aí vai, né? Ele, quando é hipócrita, no ato dele de ir contra os valores é que ele está fazendo mal. A esquerda progressista é o contrário. O que a gente adoraria é que todos esses globais lacradores fofos do McDonald's e companhia, na prática, nunca fizessem aquilo que eles pregam, porque aí seria menos pior. Mas aí, consta, não são apenas os atos, né? Também o silêncio de conservadores quando, por exemplo, o que nós estamos vivendo dentro do STF, né? Essas inconstitucionalidades todas, e conservador calado, vendo prisão de ofício, vendo prisão em inquérito legal de pessoas que ele não concorda, né? Que ele tem alguma rusga do passado, alguma coisa. Não, mas aí é um inimigo, então eu vou ficar em silêncio. E isso também denuncia que não é conservador, né? Nesse ponto aí, a gente ainda vai fazer um programa aqui, já combinamos com o Fiuza, sobre esquerda e direita, vamos fazer um programa atemporal, só para a gente finalizar, né, nesse ponto aí dos militantes. Esse movimento todo, dessa militância cega, né, no matter what, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que esse ator aí, ele encaminhou, falando, até quando o juiz acaba de falar ali com ele, se vocês olharem o vídeo no YouTube, assim que ele levanta, o juiz pergunta, você quer dizer alguma coisa? Aí ele levanta e diz, bom, se eu fiz o que eu fiz, e eu sou inocente, mas se eu fiz o que eu fiz, foi pela justiça dos negros, a justiça da comunidade LGBT e tal. Ignorou totalmente o discurso do juiz, porque eu, como mulher, vejo que aqui na Califórnia, por exemplo, o movimento Me Too, depois de tanto radicalismo, depois de tanto discurso de ódio contra os homens, todos os homens são ruins, todos os homens são estupradores em potencial, você tem que sempre acreditar na vítima, não importa investigação, não importa Estado democrático de direito, nada disso, a vítima sempre tem razão. E foi um auê, foi lindo no começo, Hollywood abraçou o movimento Me Too, políticos do Partido Democrata, as mulheres abraçaram o movimento Me Too, e aquilo foi empurrando como um rolo compressor. Madonna pegou microfone em 2020 também, e aí o que acontece? A gente acelera a fita, coloca 1, 2, 3 anos aí depois do movimento Me Too. Quem foram as maiores prejudicadas desse movimento? As mulheres, por quê? Essa coisa enlouquecida, ensandecida de falar a vítima tem razão e acabou, as empresas aqui na Califórnia pararam de contratar mulheres. Peraí, a gente vai segurar a contratação nas mulheres porque vai dar confusão. Se uma assessora fala, não, o meu diretor fez isso, fez aquilo, não tem discussão, eu tenho que mandar o diretor embora, senão a turma do cancelamento, os jacobinos vêm e cancelam a minha empresa. Isso gerou exatamente um terreno péssimo para as mulheres. As empresas estão evitando de contratar mulheres exatamente por esse movimento desenfreado. Ou seja, há assédio sexual? Há homofobia? Sim. Há racismo? Sim. O problema é que se há racismo, homofobia,
e assédio sexual em tudo, aí as reais vítimas, né, desses crimes, elas acabam sendo jogadas num balaio geral, onde elas são escondidas e misturadas com essa militância e esse ativismo aí que é prejudicial exatamente para essas pessoas. E rapidamente, sobre agências de checagem, elas são uma gracinha, né? Elas são autossuficientes, elas são proprietárias da verdade e elas são extremamente seletivas, elas decidem quem e o que checar, ou quem ou o que não checar, e a Ana acabou citando o STF, e vale para os dois, né? Vale para o STF e para as agências de checagem, né? Quem vigia, o vigia. As agências de checagem, elas checam os veículos, os próprios veículos ligados a essa agência. Então está tudo errado, né? A gente tem proprietários da verdade e jogando de uma forma muito suja, muito suja.